o Império da Moléstia Imaginária, ela traz algumas implicações, a hipocondria, que pode significar um mergulho numa ilusão que, por motivo ora desconhecido ou claro para mim, ou pelo menos a ponta desse iceberg acessível, é possível divisar. Uma das questões que pode ocorrer com o espírito encarnado é ele ser tomado por um desejo de auto-aniquilamento, auto-extermínio. No livro Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, vai falar no capítulo Salutar Desencarnação de uma senhora de 60 anos, espírita, que tinha 4 filhos e que havia vivido no meio espírita com atividade voluntária, serviço edificante, com uma lucidez, uma percussiência característica. E ela tinha neuropatia, afecção nervosa devido à alteração do açúcar no sangue, ao diabetes. E caminhava rente a rente com dor e inflamação, e quando ela procurou um consultório de um psiquiatra, esse por sua vez espírita também, ela aclarou para ele de uma depressão, uma angústia que a flagelava, a martirizava, e de uma monoideia que, em meio à deprimência que ela sofria, a ocorria e que se intensificava, que era de se suicidar. E aquilo a preocupava até pelo conhecimento dela do martírio do suicida, como é complicado a entrada desse espírito no além-túmulo, quando, por ter interrompido o fluido vital antes do momento precípio, acaba por ter uma reverberação de uma intensificação de uma anomalia que complica, às vezes por anos, o processo de soerguimento e regeneração dele. Há relato de suicida que gasta 100 anos para sair do mergulho abissal que fez ao interromper a própria vida. Há relato de estar havendo um acometimento de aceleração desse tempo, até pelo momento que essa plataforma vive, que o planeta atravessa, de
transição de uma fase de prova e expiação para mundo de regeneração, e com isso há um movimento e iminência, seja de transferência de espírito para uma condição ditosa ou degredo para uma área mais primitiva que aqui, tanto movimento para algo que eleva como para algo que rebaixa, de acordo com a recepção e a vibração de cada qual. A se concretizar, cimentar na atitude nobre. E ela, como conhecedora disso, com certeza, ao ser martirizada e martelada pela ideia fixa do suicídio, isso era um sofrimento enorme para ela e uma desarmonia psíquica. E ela percebia que tinha conseguido resistir, falar não a essa ideia sinistra, mas que aquilo estava esvaindo. Pela fraqueza, o torpor que tomava conta dela para lidar com essa martelo que insistia no autoaniquilamento. Não havia comentado na casa dela, com a parentela, mas já havia um período que estava sendo açoitada por isso, porque ela sentia como que um imã, uma atração. Inexplicável, assim, confusa, para realizar o ato nefando. No período em que ela criou os filhos, em que eles eram pequenos, a responsabilidade, o fato deles precisarem dela, foi uma coraça, uma proteção para ela. Somente que, com a maioridade deles, ela foi entregue a ficar consigo mesma, e essas ideias estavam ganhando espaço, força, e ela estava receosa de sucumbir. Daí ela abraçou o tratamento para depressão, que mitigava a dor e possibilitava a levanto do bom humor e, de certa forma, afrouxava a pressão, a sobrecarga da monoideia suicida. Aí o médico orientou ela a questão do trabalho voluntário, do serviço beneficente, porque isso ia preencher a tela psíquica dela, porque é algo que ela já se acostumara a fazer, mas até intensificar ali, num tratamento deste jaez que ela fazia, e o contato, o fermento com ideia, com uma conversa que renova, que auxilia, e o tete-a-tete com o outro. Queria fomentar, porque ela não tinha ali com ela filho no diário. E ela havia, inclusive, educado os filhos no espiritismo, frequentava junto com eles, ou seja, alguém arraigada, que já tinha uma raiz nesse caminho. E daí foi feito esse tratamento paralelo para ajudar ela a fazer frente ao pensamento suicida,
Mesmo assim, havia momento que ela percebia que poderia ser arrastada por aquilo, também a força que impingia sobre ela. Daí ele teve a ideia de internar ela no Hospital Espírita André Luiz, e ela estava recebendo assistência psicológica, endócrina. E, certa feita, ela havia sido internada num hospital geral devido a algo no fígado que a acometeu, complicado, e veio a desencarnar. E esse desencarne foi, de certa forma, um livramento, porque ela, como uma genitora que dava um testemunho bom, uma referência, um colunar, e que tinha estudo, se ela saísse pela porta do autoextermínio, e ainda que próxima de desencarnar de maneira natural, o que intensifica o gravame da situação, apesar que, sob que circunstância for, é um colapso, um pavor a situação do autoextermínio, que precisa se evitar. E nesse mês de combate ao suicídio é preciso defraudar a bandeira da preservação da vida, de buscar ajuda, que passa por uma automutilação que só eu vejo. Esse cuidado, esse aconchego, cautela de ajudar o outro, que eu não sei o que posso estar vivendo e que precisa desse estímulo e dessa energia boa. Mas aqui vai relatar que ela já estava caminhando para o trespasse natural. Teve um caso de um médico psiquiatra, ele foi acometido de um câncer e estava no fim. Restava para ele uns 3 meses de vida, e ele veio a interromper a vida, sucumbiu ao suicídio, sabedor de que teria só mais alguns meses de vida natural, e estava padecendo dor. Mas veja, com certeza, na situação que ele estava, talvez faltou vontade de lutar, de lidar com a situação, de deixar que a situação melhorasse. E acaba que, se ela fizesse esse mesmo caminho, ela ia deixar isso para o filho, para o neto, para o vizinho, para o conhecido, para o cônjuge. E o respectivo reverberar, porque seria ela fechar a porta a algo que ela havia aprendido e tinha o sabedor daquilo, que é o agravante, que é o ato suicida. Dependendo, cada caso é caso. Agravante, atenuante atua, mas ela, como espírita, havia lido, estudado sobre isso. E aquilo que eu sou orientada incide uma responsabilidade pela consciência, fração de certeza que me foi outorgada.
Por isso que aquele que tem alguma ideia de autoextermínio porta adentro no seu privado, é importante que reflita, além do que já foi colocado aqui, de buscar um tratamento, de ter uma espiritualidade, seja que religião for, mas ter a fé, pedir o auxílio, a proteção do Cristo, a força, o querer, a vontade soerguida. Para falar não a esse arrastão que é a monoideia sobre mim. Porque, veja, pode ter interferência obsessiva, porque quando eu estou fragilizada e entro nessa borbulho da monoideia, eu vou conectar com alguém afim. Isso pode significar fortalecimento do efeito que aquilo tem sobre mim, essa monoideia, essa ideia fixa. E é importante pensar na consequência, no que isso vai significar para alguém do meu sangue, um familiar. Porque acaba que é o testemunho que eu deixo de falência e de queda por algo que me foi confiado, tão precioso que é o dom da vida. E vai ter o atenuante, o agravante da situação, mas acaba que, se eu venho a tomar esse ato, isso fica para o outro. Ao invés de um testemunho de superação, de resistência, de coragem, de renúncia, de sacrifício, para que eu testemunhe o Cristo, isso chegue no meu entorno. Acontece de a corrente, o fluxo de pensamento de autoextermínio, de suicídio, passar pela saga, pela epopeia da família, do gen. E entra aí junto o vínculo, o laço sistêmico daquele ninho de fidelidade, de repetir padrão, de amor cego, obnubilador, aquele que faz parte, que integra a minha ancestralidade, quem veio antes, e aquilo que é estatuído ali, naquele ninho sanguíneo, familiar. E fica essa mensagem de que a vida não merece ser vivida, que não vale a pena. Por isso que a espiritualidade e a religiosidade é muito importante. Trabalho, estudo científico, estatístico de 2 mais 2, 4, provou e deixou claro que quem tem prática religiosa constante, a busca pela espiritualização, por ajudar num local onde eu posso exercer a minha fé, e o hábito da prece,
de orar e essa disciplina interior, tem menor índice de cometimento de suicídio, de autoextermínio. E é preciso tomar cuidado quando eu coloco algo que fale sobre esse tema do autoaniquilamento, ou mesmo a questão da automutilação, da autoagressão, do desejo que vem de fazer algo contra mim, de atentar contra mim. Porque se eu coloco algo para ouvir que não fala de espiritualidade, que não remonta ao Cristo, em vez de me fortalecer, eu vou enfraquecer. Porque a teoria pela teoria, acerca da causa, da consequência, do risco, do atenuante, do agravante em relação a isso, é simples e insignificante teoria se não estiver acompanhada da moral do Cristo, que me orienta a tomar minha cruz e segui-lo, a renunciar a mim mesma. Que explica a importância de fortalecer minha vontade, para que, enquanto eu posso transpor a minha própria sombra, vencer ela, nos domínios da mediunidade, no capítulo Mediunidade no Leito de Morte, André Luiz vai dizer de uma senhora que o filho havia desencarnado e ela achava que ele havia saído para o astral como herói. E, na verdade, ele havia tido um movimento quedante ante o revólver que atirou contra ele, de um comparsa tão desvairado, alucinado quanto ele, numa noite, numa penumbra de desvario. Como ele já estava minado, consumido pelo estado do consumo alcoólico excessivo, que tem o respectivo suor daquilo no organismo e efeito, cascata, ao adentrar o astral nesse penumbra, ele não teve força, energia para mentalizar, desejar a recuperação que lhe era imprescindível, imperiosa. E por isso ele foi buscar uma companhia que, na verdade, ele estava, antes de desencarnar, nessa companhia. Por isso, para esse fim específico, foi sem esforço, porque foi só continuar no estado em que ele estava, se viu abraço com aquele que pudesse lhe oferecer o que o comprazia, o que ele buscava, que era o vapor do álcool. Mas essa mãe que estava adoentada o procurava, o requistava. E com essa atitude dela, acabou
compulsoriamente, a revelia dela mesma recebeu um influxo danoso, pernicioso dessa entidade, desse espírito. Outrora seu filho, que ela atraiu como um imã, usando tanto o querer, a vontade, a ideia, o pensamento. Por isso que acontece dois psíquicos sintonizados, alinhados na mesma faixa, um feixe fotográfico de impressão, porque na vulnerabilidade e fraqueza em que ela estava, ela recebia e se submetia ao domínio, ao império do rapaz. Que estava desencarnado, cujo pavor, tenebrosio, desajuste, desequilíbrio, jorrava, transfundia na sua alma, emotiva, afetuosa, dobrável, submissa. E aqui acaba que ela, nessa passividade, nessa aceitação, que era patrocinado pelo desgaste e a subnutrição nervosa que ela estava, de elemento que pudesse a fortalecer, dar a ela defesa, autoproteção, discernimento, sabedoria, acabava assimilando, recebendo espontaneamente, sem interpor, óbice, aquela vibração, aquela corrente psíquica. E refletia, fazia fluxo da reminiscência, da lembrança do pregresso dele, terrível e pavorosa visão dele, que era compartilhado com ela, uma vez que a distância e apartado da libação e do consumo do álcool que ele vivia na rotina e tinha costume, esse rapaz, ele padecia a injunção, a alucinação, que fazia parte da teia viciosa do álcool. E aí entra a importância de, como alguém que tem vontade e que pode manejar isso, e que acaba, que presta conta por isso, preciso acompanhar a minha expressão, a interação que faço, a conjugação, a associação, segundo uma prévia, definida, translúcida, que chega e é claro. Então, é algo que eu preciso associar e manejar para um fim útil. Caso contrário, essa associação e essa interdependência, ela vai acontecer a minha revelia por ter buscado uma irresponsabilidade, uma incompetência para lidar com o que é valor
E ela acabou que recebia essa atuação do rebento da sua carne como uma excitação, uma alteração que tisnava, mirava sobre o nervo. Houve um momento em que ela foi confinada, entregue à sua energia, pelo estado de prostração, como se tivesse sido manietada. E estava fazendo o caminho para o telespace, emitiu um som gutural nítido e, de súbito, a queima-roupa silenciou. Ela continuava a ouvir som, a ver quem estava diante dela, mas não conseguia, não lograva o movimento da palavra da frase. A articulação estava defesa para ela, do verbo. Mesmo para mover uma perna, um braço, inútil, não conseguia, devido à dor que incidiu no peito. E se encontrava fraca, sem força. E ela teve um relâmpago, um pentelésimo que rasgou, rompeu o véu da sua noite, da sua penumbra mental, psíquica. Num desses raros, pontual, minuto, instante, que vale, Evo, século para a alma. Reviu e olhou de forma apressada a queima-roupa para o seu pregresso. Tanto quando criança, jovem, já adulta, surgiu na sua lembrança, memória, e chamou ela para um escrupuloso, um detalhado, meticuloso exame, análise da sua consciência, do que ela viveu. E foi quando veio a ela o desejo de ir até a irmã, que estava distante, para despedir. E vai relatar que ela mesmo, ligada pelo cordão prateado ainda ao corpo, porque ainda não havia desencarnado, ela conseguiu o intento e esse laço, essa ligação de substância de consistência prateada manteve ela conectada ao corpo físico. Até que ela fosse ver essa irmã para despedir. E quando é fé, essa irmã que estava dormindo e acorda, pelo chamamento dela, vem que ela havia desencarnado. Quando ela volta para o corpo, ela já não pôde adentrar o corpo físico como o hábito a trouxe. Que vai ser chamado de
onda telepática, que é essa possibilidade de alguém que está para desencarnar ir ao encontro de outra para despedir, e isso tem uma frequência de cometimento, ou se raia a monição, que tem a ver com uma inteligência, uma razão inconsciente, teria adquirido, recebido pela criptestesia, mas o Espiritismo diz que é uma comunhão, uma interação direta e tranquila entre a alma imperecível, imortal.